Fala galera, Timó Online, dessa vez com a Nerd Indomável, uma série de drama e suspense que acabou de chegar na Netflix. E essa série vai se passar no enorme Parque Nacional de Yosemite, onde a morte de uma mulher atrai um agente federal para uma terra sem lei, onde a natureza não segue as regras humanas. E galera, a série é muito boa, tem uma história legal, um bom drama e um bom suspense. A melhor parte, a série é bem curtinha, são apenas 6 episódios de 50 minutos cada, ou seja, dá para assistir em uma tarde. E por serem poucos episódios, todos eles têm algo importante acontecendo. Os episódios são muito dinâmicos porque acontece muita coisa em pouco tempo. Então não tem episódio chato, não tem episódio enrolado. Desde o começo temos cenas importantes sendo desenvolvidas nos episódios, o que acaba nos prendendo muito mais na série. O drama é muito legal porque é um drama sobre a vida do protagonista, sobre o que ele está passando, os sentimentos dele, da família, das pessoas que o cercam, e também temos pequenos outros dramas que envolvem outros personagens. São dramas menos trabalhados que o drama do protagonista, mas ainda assim eles têm a sua função e têm o seu papel na história. Inclusive um drama que nem aparentava ser nada demais, acaba sofrendo uma reviravolta e virando um drama muito importante. Então, nessa parte, eles acertam, porque a gente consegue, a partir desses dramas, nos identificar e também sentir um pouco das emoções do personagem. E o suspense também é muito bom, porque é um suspense que começa falando sobre o que será que aconteceu com a garota. Ela se acidentou, ela se suicidou ou ela foi morta? O que aconteceu com ela? E isso é desenvolvido muito bem ao longo dos episódios. E é um suspense que depois que é resolvido, ainda gera outros suspenses que vão em busca da origem dessa garota. E a resposta para tudo é só do último episódio. E ela vem recheada de plot twists, recheada de reviravoltas, o que eu achei bem legal. É um suspense que você acha bobo, você acha simples, mas ao longo dos episódios, com o desenvolvimento, você vai ver que não é tão simples assim. E apesar das coisas parecerem óbvias, elas não são. E os personagens são bem legais, são personagens muito bem trabalhados, bem desenvolvidos, que têm boas histórias de fundo. Os principais, os secundários, em sua maioria, até que têm boas histórias de fundo, mas não são tão bem trabalhados assim, até porque são secundários. As atuações eu achei boas, convencionais, que conseguem nos convencer, mas nada muito superior a isso. Eu diria que a do protagonista se sobressai um pouco, até porque ele tem muito mais cenas emocionantes, emotivas do que os outros. Então, ele acaba se sobressaindo. Mas, no geral, atuações bem na média. E a dublagem é muito boa. É uma dublagem convincente, que as vozes combinam com os personagens e que também consegue passar um pouco dos sentimentos do protagonista pra gente. No restante, no geral, tudo é a mesma coisa, a mesma qualidade do áudio original. E por achar que as qualidades são as mesmas, eu preferi assistir dublado do que no áudio original dessa vez. Então galera, se gosta de drama e suspense, deem uma chance e assistam, vale muito a pena. Mas bom, agora eu vou falar do final, e se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo, mas não se esqueça, deixe o like e se inscreva no canal que ajuda demais. E bom, vamos falar sobre o final. E no final, quem é a Lucy, a garota que morreu? Bom, a Lucy é filha do Paul. O Paul é o capitão de polícia, só que ela é fruto de um adultério, um caso que ele teve. Então, ele nunca assumiu ela, ele nunca teve como filha. E a mãe dela também sabia disso, tanto é que escondeu dela e do marido. Só que pouco antes de morrer, a mãe contou a verdade para ela, que foi em busca do Paul. Só que o Paul não queria ter nada a ver com a criança, porque iria estragar o casamento dele, a família dele. Então ele pegou a criança, que é a Lucy, levou ela para fora do estado
e entregou para um casal que cuidava de crianças. Só que ali eles não cuidavam, eles abusavam e deixavam elas passando fome, trancafiadas. Por quê? Porque eles se beneficiavam dos benefícios que o governo dava para as crianças. E aí, em vez de gastar com as crianças, eles apenas pegavam o dinheiro para eles mesmos. O que levou a Lucy a ter uma vida de maus tratos, até que ela conseguiu fugir. E lógico, uma criança, no caso uma jovem, fugiu. Onde ela iria? Onde ela se lembrava, que no caso era a reserva florestal, que lá que ela vivia com a mãe dela. Só que chegando lá, a casa que era da mãe já estava com outro dono. Por quê? Porque a mãe morreu e a casa ficou abandonada durante muito tempo. Então, quando a Lucy voltou, já não tinha mais casa. E ela foi morar com aquela galera estranha que vivia no meio da floresta, meio que sem regras, sem nada do gênero. Então, ela acabou caindo nas drogas, acabou caindo no tráfico e acabou virando uma mula do tráfico. E foi nisso que ela se conectou com aqueles traficantes, com o Shane. O Shane não matou ela. Ele facilitava a vida dos traficantes, mas ele não está envolvido na morte da Lucy. Só para deixar isso claro. O que acontece é que a Lucy começou a passar por muitas dificuldades, então começou a chantagear o Paul, falando que iria revelar quem era ela, o que ele fez, e assim a reputação dele estaria acabada, a mulher ia largar dele e tudo mais. Então ela pedia dinheiro para ele, ele dava. Ela pedia dinheiro, ele dava. E cada vez essa quantia ia aumentando. Até que um dia ela pegou a minha irmã, a filha do Paul, que já tinha um histórico com drogas, e levou ela para usar drogas numa montanha. Só que lógico, o Paul chegou lá, resgatou a filha, e isso deixou ele furioso, porque ele viu que ela era uma bomba relógio. E por conta disso, que ele decidiu matá-la. Sim, a culpa da morte da Lucy é do Paul, para esconder o erro que ele fez no passado, que no caso seria trair a mulher dele. E qual é a história do Shane com o Tanner? Bom, basicamente, o filho do Tanner, que é o Caleb, ele foi morto por uma pessoa, e essa pessoa, o Shane conseguiu identificá-la nos seus gravadores que estavam espalhados pela floresta. E esse cara era o Sean Sanderson. Sim, aquele cara que está desde o começo desaparecido. Foi ele que sequestrou e matou o Caleb, o filho do Tanner. Só que o Tanner, sabendo disso, queria prender o Sean Sanderson, mas o Shane falou: se você quiser, eu mato ele. Ele não queria, ele queria cumprir a lei. Só que a esposa dele não suportou a ideia desse cara estar vivo, então falou para o Shane matá-lo, e isso ele fez. Só que nessa história, a polícia foi investigar, e o Tanner, como um oficial da polícia, ele meio que escondeu as provas, jogou a investigação para o outro lado, para poder não acusar a esposa dele de um crime também, até porque ele já tinha perdido um filho, perder a esposa ali seria demais para ele. E basicamente é esse o segredo que o Shane guarda sobre o Tanner. Mas assim, o Shane, ele era um cara do mal, ele ajudava os traficantes, ele só não é o culpado da morte da Lucy. Mas bom, essa é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram a série? Comentem aqui embaixo o que acharam, e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e é isso. Valeu, falou!